Bem, oi a todos, bom dia. Dando sequência a mais um vídeo da série Fundamentos de Química Aquática e suas aplicações na engenharia sanitária e ambiental, nós vamos fazer mais um exercício, mais um problema sobre reações gás-líquido. Qual que é o nosso problema? E esse problema ele é interessante, eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos imaginar que nós tenhamos uma estação de tratamento de água e vamos admitir, por exemplo, que eu tenha lá os meus decantadores, decantador. Vamos admitir uma estação de tratamento de água industrial, por exemplo. Eu tenho lá a filtração. E aí eu gere uma água tratada. Gerei uma água tratada. Mas acontece, vamos admitir que o pH da minha água até o filtro, o pH aqui, seja igual a 8,8. E eu preciso que o meu pH da água tratada, eu preciso que o pH após o sistema de filtração, ele seja igual a 6,8. Ou seja, então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma água, passa por um processo de tratamento clássico, e eu sei que esse pH é igual a 8,8. Após o sistema de filtração, eu tenho que reduzir esse pH para 6,8. Por algum motivo qualquer, eu não posso trabalhar com um pH tão elevado, eu preciso reduzir. E aí a pergunta é, como é que eu posso reduzir o pH da água tratada de 8,8 para 6,8? Outros dados relevantes. A alcalinidade da minha água, ela é igual a 250 miligramas como CaCO3 por litro. E a pergunta é a seguinte, bom, eu posso reduzir o pH, por exemplo, colocando um ácido. Posso colocar um ácido forte, posso colocar ácido clorídrico, posso colocar ácido sulfúrico, posso colocar um ácido. Mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o pH fazendo a adição, vamos colocar até numa outra cor para deixar bem explícito. Vamos reduzir o pH fazendo a adição de CO2. Eu vou adicionar CO2. CO2 é um gás. CO2 é ácido. Ele tem comportamento ácido. Como ele tem comportamento ácido, é o CO2 que vai me possibilitar a redução do pH da água de 8,8 para 6,8. Ou seja, eu vou utilizar o CO2 como um elemento ácido para possibilitar a redução do pH. Isso é muito comum em sistemas de abrandamento. É muito comum em algumas unidades industriais, onde muitas vezes eu não quero fazer adição de ácido forte, então eu procuro uma outra alternativa. E uma outra alternativa interessante é adicionar o CO2. Agora a pergunta, qual que é a quantidade de CO2 que eu preciso adicionar para que eu consiga reduzir o pH da água de 8,8 para 6,8? E esse é um problema onde nós vamos voltar de novo a utilizar a equação da eletroneutralidade da água. Só que agora, e por que eu fiz esse exemplo, explicitando o CO2 como um elemento, como um meio ácido para reduzir o pH? Porque nós vamos discutir que quando eu adiciono o CO2 na fase líquida, eu não altero a alcalinidade da água, ela permanece a mesma. Se eu estiver adicionando um ácido forte, eu reduzo o pH, mas eu altero essa alcalinidade. Quando eu estou adicionando CO2, eu mantenho a alcalinidade igual. Na teoria, eu mantenho a mesma alcalinidade. O que eu vou alterar é a concentração de carbono inorgânico no meio. Nós vamos ver como é que a gente consegue tratar com esse exemplo. Ou seja, qual que é o meu objetivo? Qual a dosagem de CO2 a ser adicionada? É isso que eu quero calcular. Qual que é a dosagem de CO2
que eu preciso adicionar na fase líquida para permitir a redução do pH? E aí, qual vai ser o meu ponto de partida para resolver esse problema? Eu vou escrever a equação de eletroneutralidade da água. Lembra que a equação da eletroneutralidade da água, como é que eu escrevo? Eu escrevo que a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Sempre. E para uma água natural, nós mostramos que esta equação ela pode ser escrita como sendo somatória das cargas positivas menos a somatória das cargas negativas. O que é isso aqui? Isso aqui são todos os cátions e todos os ânions associados a bases fortes e ácidos fortes. Isso aqui é igual a alfa-1 mais 2 vezes alfa-2. O que é alfa-1 e alfa-2? São as frações ionizáveis do ácido carbônico em meio aquoso. Lembra que o ácido carbônico ele é um ácido diprótico. Ele tem 3 frações ionizáveis, alfa-1, alfa-2, vezes a concentração de carbono inorgânico total, mais OH menos H+. Esta é a equação da eletroneutralidade da água, escrita para uma água natural, onde esta somatória de cargas positivas e cargas negativas são todos os cátions e ânions associados a bases fortes, associados a ácidos fortes. Que eu não conheço, não sei nem o que é, mas tem que valer esta condição. Mas o que é isso aqui? Este termo, isto aqui é a alcalinidade em equivalente por litro. Nós vimos isso em vídeos anteriores. Recomendo que, se alguém tiver alguma dúvida, busque neste curso um vídeo onde nós explicitamos o comportamento de águas naturais. E aí nós demonstramos a origem desta expressão. Agora, o que acontece? Eu tenho a alcalinidade da água. Ela é 250 miligramas miligramas expresso como carbonato de cálcio por litro. Esse termo eu conheço. Eu conheço o pH inicial da água, é 8,8. Eu conheço. Como eu conheço o pH, eu conheço alfa-1 e alfa-2. São as frações ionizáveis do ácido carbônico. Eu conheço. Quem é que eu consigo calcular? Esta concentração de carbono inorgânico que eu tenho na minha amostra. Eu vou chamar isso aqui de CTI inicial. CT inicial. Porque é uma concentração inicial. E por que eu vou dizer que é uma concentração inicial? Porque na hora em que eu adicionar CO2 na fase líquida, eu automaticamente estarei alterando este valor. Por isso que eu vou chamar essa grandeza de uma concentração de carbono inorgânico. Vamos escrever. Vamos colocar aqui. Vamos colocar em laranja. Deixar bem explicitado. O que é isso aqui? Isso aqui é a concentração de carbono inorgânico total que eu tenho na fase líquida. Mas ela é uma concentração inicial. Inicial. E ela vai se alterar. Vamos calcular o primeiro termo, a minha alcalinidade em equivalentes por litro. Ou seja, vamos calcular este termo. Bom, como a minha alcalinidade é 250 miligramas de CaCO3 por litro, para passar para equivalente por litro, eu tenho que dividir este número por 50 mil. Isso faz com que a minha alcalinidade em equivalente por litro ela seja igual, se você dividir 250 por 50 mil, isso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 3 equivalente por litro. Então, esse termo eu conheço. Segundo, o meu pH inicial é igual a 8,8.
Como o meu pH é 8,8, eu consigo calcular os valores das frações ionizáveis, alfa 0, alfa 1 e alfa 2 para o ácido carbônico. Porque ele é um ácido diprótico, eu consigo calcular. O alfa 0 é 0,003, o alfa 1 é 0,966 e o alfa 2, 3,06 vezes 10 a menos 2. O que é que significa isso? Significa que a maior parte do carbono inorgânico total está na forma de íon bicarbonato. A espécie preponderante é o bicarbonato. Ora, se eu conheço alfa 0, alfa 1, alfa 2, eu conheço esse termo, conheço o pH, consigo calcular a concentração de carbono inorgânico inicial na amostra. Quanto que eu tenho? Isso aqui vai ser a somatória de cargas positivas menos a somatória de cargas negativas, que eu calculei, 0, mais H+, menos OH-, e eu vou dividir todo este termo por alfa 1 mais 2 vezes alfa 2. Vamos aos números. Então, quanto vale este termo? Vale 5 vezes 10 a menos 3, equivalente por litro. 5 vezes 10 a menos 3, equivalente por litro. Mais a concentração de íons H+. O pH é 8,8. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 8,8. Menos a concentração de íons OH-. Isso aqui é 10 elevado a menos 5,2. É, né? Isso, 5,2. Dividido por alfa 1, 0,966, mais 2 vezes alfa 2. O alfa 2 é desprezível, mas eu vou escrever para que não haja dúvidas em relação às nossas contas. Ele é desprezível, mas eu vou escrever. E se a gente fizer essa conta, a concentração de carbono inorgânico inicial é igual a 4,860 vezes 10 a menos 3 molar, como carbono. Ah, primeiro cálculo eu já efetuei. Ele está aqui. Ou seja, eu montei a equação da eletroneutralidade da água, eu montei a minha equação para a sua condição inicial, aonde, dado um valor de alcalinidade e pH inicial, eu estimei uma concentração de carbono inorgânico inicial na minha amostra. Agora, o que vai acontecer? Eu vou colocar CO2 na fase líquida. Quando eu colocar CO2 na fase líquida, quem é que vai estar aumentando? Quem vai aumentar vai ser este termo. Eu vou adicionar CO2 aqui. Eu vou aumentar a concentração de carbono inorgânico. Mas veja que, na hora em que eu estou adicionando CO2, é lógico que eu vou alterar a equação da eletroneutralidade da água. Eu vou alterar um termo. E a alteração desse termo vai fazer com que necessariamente o pH tenha que alterar. O pH vai mudar, o pH vai cair. Porque o CO2 tem caráter ácido. Mas veja que quando eu adiciono CO2 na fase líquida, a alcalinidade não muda. Porque eu não estou adicionando nenhum cátion e nenhum ânion associado à base forte, ácido forte. Eu adiciono CO2, mas a alcalinidade não muda. Ela é a mesma. Quem vai alterar é isso aqui. Agora, quanto que eu vou ter que alterar disso? Bom, a minha condição final é pH igual a 6,8. Mas veja que, se o pH for igual a 6,8, o que vai acontecer? Eu conheço a concentração de íons OH-. Conheço a nova concentração de íons H+. Meu pH é 6,8, eu conheço alfa 1 e alfa 2. Mas isso aqui não muda. Então, automaticamente, eu vou conseguir calcular a concentração de carbono inorgânico no final, na minha condição final.
E ora, se eu conheço a minha concentração de carbono inorgânico no fim, e se eu tenho a concentração de carbono inorgânico no início, esta diferença é quanto eu vou ter que adicionar. Então agora eu consigo calcular sem problema nenhum. Como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer essa conta. Eu vou escrever de novo todas as minhas condições de tal modo que a gente consiga explicitar todos os valores. Então agora nós vamos calcular uma condição final. Qual que é a minha condição final? A minha condição final agora, a minha condição final é pH igual a 6,8. Como o meu pH é 6,8, eu sei que a concentração de íons H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 6,8. Eu sei que a concentração de OH- será igual a 10 elevado a menos 7,2. Para pH igual a 6,8, o meu alfa zero é igual a 0,240. O alfa 1, vamos escrever esse alfa 1 bonitinho. O alfa 1 é igual a 0,760. E o alfa 2, ele é igual a 2,40 vezes 10 a menos 4. Veja que agora, como o pH ele foi reduzido para 6,8, parte desse carbono inorgânico, 24%, vai estar na forma de H2CO3. E 76% vai estar na forma de íon bicarbonato. Ora, a alcalinidade continua sendo a mesma, ela não muda. Vamos escrever aqui. A minha alcalinidade continua sendo igual a 5 vezes 10 a menos 3, equivalente por litro. É a mesma coisa. Ora, então quem é que eu consigo calcular para que eu consiga manter a água eletricamente neutra? Ou seja, para a água ser eletricamente neutra, tem que valer esta equação. Então, eu conheço isto, conheço isso, conheço isso, conheço isso, eu consigo calcular uma concentração de carbono inorgânico no fim, na minha condição final. Continua sendo somatória das cargas positivas menos somatória das cargas negativas. Isto aqui é a alcalinidade em equivalente por litro, mais a concentração de H+, menos a concentração de OH-, dividido por alfa 1, mais 2 vezes alfa 2. Então, esta concentração de carbono inorgânico no fim vai valer quanto? 5 vezes 10 a menos 3, equivalente por litro, mais o meu novo pH. Giz, quebra aqui que eu vou contar. 10 elevado a menos 6,8 pH, menos 10 elevado a menos 7,2 OH-, dividido por alfa 1, 0,760, mais 2 vezes alfa 2, 2,40 vezes 10 a menos 4. É um número pequenininho, mas eu faço questão de escrever de modo que a gente saiba todos os termos. E se a gente fizer essa conta, essa concentração de carbono inorgânico no fim vai ser igual para a condição final, vai ser 6,579 vezes 10 a menos 3 molar. Lógico que esta concentração é maior do que a concentração inicial. Apenas para que a gente consiga relembrar. Agora vamos fazer as contas. Agora eu posso apagar aqui. Agora vamos apagar aqui. Então, quanto de CO2 ou quanto de carbono inorgânico eu preciso adicionar para que eu possa reduzir o pH de 8,8 para 6,8? Quanto é esse ΔC a ser adicionado? Ora, é a concentração de carbono inorgânico no fim,
menos a concentração de carbono inorgânico no início. Qual que é a concentração no início, no fim? É 6,579 vezes 10 a menos 3 molar, menos a concentração inicial, que é 4,860 vezes 10 a menos 3 molar. Então, este delta de carbono que eu tenho que adicionar, carbono inorgânico, é igual a 1,719 vezes 10 a menos 3 molar. Isso é quanto de carbono que eu tenho que adicionar. Agora, não é comum a gente explicitar essa dosagem como molar ou mol por litro. Nós temos que colocar em miligrama por litro. Agora, o que eu estou adicionando? Eu estou adicionando CO2. Eu quero que a minha dosagem seja explicitada em miligramas de CO2 por litro. Mas o que eu tenho aqui é uma quantidade de carbono inorgânico que eu tenho que adicionar. É carbono. Ora, mas vamos lá. 1 mol de CO2 é equivalente a 1 mol de carbono. Quanto de carbono que eu tive que adicionar? 1,719 vezes 10 a menos 3 molar. Então, quanto de CO2 que eu tenho que adicionar? Como é 1 para 1, eu tenho que adicionar 1,719 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 por litro. Agora, basta eu passar a concentração de mol por litro para miligrama por litro. E como é que eu vou fazer isso? Lembrando que o que é concentração molar? É número de moles por volume de solução. O que é número de moles? É massa por mol vezes o volume. O que é isso aqui? Massa, volume, é uma concentração em grama por litro. Então, o que é a concentração em gramas de CO2 por litro? É a concentração molar de CO2 vezes o mol do CO2. Mas se eu quero a concentração em miligramas por litro, o que é essa concentração miligramas de CO2 por litro? Ela é a concentração molar, 1,719 vezes 10 a menos 3 molar, vezes o mol do CO2. O mol do CO2 é 44 gramas por mol, vezes 1000. Por quê? Para passar de gramas para miligramas. Então, a concentração de CO2 que eu preciso adicionar, se fizer esta conta, e lógico, corrigindo, isso aqui é igual a 75,6 miligramas de CO2 por litro. Esta, portanto, é a minha resposta. Eu preciso adicionar aproximadamente 75,6 miligramas de CO2 por litro, de tal forma que eu consiga reduzir o meu pH de 8,8 para 6,8, dado que eu tenho uma alcalinidade de 250 miligramas de carbonato de cálcio por litro. Ou seja, qual que é o ponto relevante desse exercício? Nós fizemos em vídeos anteriores uma série de exemplos onde, para que eu pudesse reduzir o pH, eu estava adicionando um ácido. Para que eu pudesse subir o pH, eu estava adicionando uma base. Só que nos nossos exercícios, nós estávamos admitindo um sistema termodinâmico fechado. Para sistema termodinâmico fechado, se a gente escrever a equação da eletroneutralidade da água, vamos escrever aqui, eu vou escrever aqui, deixa eu escrever aqui, para explicitar.
Quando nós escrevemos a equação da eletroneutralidade da água, nós temos somatória de cargas positivas menos somatória de cargas negativas. Eu vou colocar em parênteses 0 para indicar que é uma condição inicial. Isso aqui é igual a α1 mais 2 vezes α2 vezes C total mais OH menos H+. Quando eu altero o pH mediante adição de um ácido forte ou uma base forte, quando eu adiciono, por exemplo, adição de ácido, o que está acontecendo? HCl dissociando, por exemplo, H+, mais Cl-. Quando eu faço a adição de um ácido, ou quando eu faço a adição de uma base, por exemplo, NaOH, eu tenho Na+, mais OH-. Veja que o que eu tenho que adicionar no meu equilíbrio químico são essas espécies, Cl-, Na+. Como eu estou adicionando ácido forte e base forte, essas espécies, elas vão alterar quem? Elas vão alterar a alcalinidade da amostra. Elas vão alterar este termo. Ou seja, quando eu adiciono ácido forte, quando eu adiciono base forte, qual é a consequência? Eu altero a alcalinidade. Alteração na alcalinidade. No entanto, a concentração de carbono inorgânico permanece constante. Ou seja, eu altero a alcalinidade, mas este termo fica constante. Isso aqui é constante. Agora, qual que é a diferença? Esse nosso exercício. Eu não estou adicionando ácido forte nem base forte. Eu estou adicionando CO2. Então, quando eu adiciono CO2, isso vale tanto quando eu adiciono CO2, quando eu estou consumindo CO2. Existe uma série de processos onde eu tenho produção de CO2, tenho consumo de CO2. Por exemplo, processos fotossintéticos em lagoas de estabilização. Eu tenho grande consumo de CO2, grande produção de CO2. A alcalinidade permanece constante. Quem vai mudar? Este termo. Como consequência, quando este termo muda, o pH tem que se alterar. E, de fato, em lagoa de estabilização, durante o dia, a gente pode chegar a pHs da ordem de 12, da ordem de 13. Por quê? Porque eu tenho um enorme consumo de CO2. Eu estou retirando o CO2 do meio, o pH sobe. Em compensação, durante a noite, a atividade fotossintética cai. E aí eu passo a ter produção de CO2. E esta produção de CO2 faz com que o pH volte de novo a ficar na faixa de 6 a 7. Ou seja, são processos onde as características físico-químicas da água são alteradas mediante a introdução de CO2, mediante a retirada de CO2. E o pH precisa se alterar. E por que o pH se altera? Porque a água tem que ser sempre eletricamente neutra. E neste caso, quando eu estou adicionando CO2 ou retirando CO2, a alcalinidade permanece constante. Ela não muda. Ela não muda, permanece constante. Na teoria, ela permanece constante. Quem está alterando? A concentração de carbono inorgânico total. E por meio deste exemplo, a gente consegue estudar, perceber formas de alteração, modificação no pH da fase líquida mediante adição de CO2, que é muito comum em muitas instalações industriais, indústria alimentícia, é muito comum em instalações de abrandamento, onde muitas vezes eu preciso reduzir o pH para evitar que a água tenha características incrustantes, e aí muitas vezes a gente faz adição de CO2 e reduz o pH. Muitas vezes a gente não quer fazer adição de ácido forte, não quer. A gente adiciona CO2, que muitas vezes é barato, tem disponibilidade, a gente adiciona CO2 e o pH altera. Então isso é um exemplo onde nós conseguimos calcular
a dosagem necessária, requerida, para a gente poder reduzir. Quanto que a gente precisa para reduzir o pH de 8,8 para 6,8 para uma água dada as suas características físico-químicas conhecidas. Este é o nosso exemplo de hoje. E, lógico, a nossa banda homenageada, como vocês podem perceber, é o grande Pink Floyd. Poxa vida, quem não conhece Dark Side of the Moon? Esse disco é uma obra-prima, é um dos discos de rock mais vendidos no mundo. E a nossa homenagem toda ao Pink Floyd por nos proporcionar música da mais bela qualidade. Então, nossa homenagem ao Pink Floyd como banda. Não deixem o rock and roll morrer. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a este vídeo, coloquem nos comentários, na medida do possível. Eu vou tirando as dúvidas com vocês e espero que esse material seja útil para os estudos de vocês e até os nossos próximos vídeos. Se Deus quiser, os nossos próximos vídeos, nós vamos fazer 2 novos exemplos e mais sofisticados. E nós vamos apresentá-los posteriormente. Mas isso deixa para os nossos próximos vídeos dentro dessa série de Fundamentos de Química Aquática. Turma, então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos, bye bye.